Houve um tempo em que a corrupção do gênero humano era tão grande que Deus decidiu proporcionar um novo caminho através de um evento único e de proporções tão grandes que o mundo daquela época seria destruído. Este acontecimento só não levou à extinção da raça humana e dos animais por causa da misericórdia de Deus e de sua fidelidade à sua própria palavra, visto que a humanidade havia se corrompido totalmente, com exceção apenas de um homem e de sua casa. Gente querida, todas as culturas primevas, de uma forma ou de outra, falam sobre o desastre mundial ocorrido há aproximadamente 4.300 anos atrás. Esta não é uma história de ninar, não é um mito, não é uma alegoria. A ideia de um dilúvio global, para muitas pessoas, parece quase grande demais para ser verdade. As águas cobrindo toda a Terra, uma quantidade gigantesca de animais cabendo em apenas uma embarcação, apenas uma família salva no mundo inteiro. Será que algo assim de fato poderia ter acontecido? Onde estão as evidências? E talvez o mais importante, como podemos compreender o amor de Deus diante de tanta morte e destruição? O dilúvio enviado por Deus é o tema que abordaremos hoje, na série A Bíblia Toda. Talvez um dos maiores problemas para a compreensão do dilúvio seja o ensino que a maioria das pessoas recebe, pois as ideias do uniformitarismo são amplamente divulgadas e a maioria das pessoas acaba pensando que a erosão, o vento, o fluxo de água sempre tem ocorrido a uma taxa quase constante e que a maior parte dos cânions e fósseis, montanhas e camadas de rocha foram formadas gradualmente durante milhões e milhões de anos. Mas essa é apenas uma forma de enxergar os fatos. Até porque as evidências científicas mostram que há uma explicação muito mais coerente. A Terra mostra evidências não de mudanças graduais, mas de um evento cataclísmico que transformou completamente o mundo e nos deixou com o incrível testemunho do poder do nosso Criador. A Arca de Noé em nada se parece com os desenhos dos berçários de muitas creches, ou com as gravuras trazidas por muitos livros. Neste vídeo faremos uma análise sobre a corrupção do gênero humano, sobre a pessoa de Noé, sobre os antigos relatos do dilúvio, sobre a sua prova científica, sobre a engenharia da Arca de Noé, os problemas relacionados aos animais, aos alimentos, a questão das águas do dilúvio, dos relatos modernos sobre a existência da arca, enfim. Este é um vídeo de uma importância muito grande. Nos vídeos anteriores nós vimos como a raça humana foi se afastando de Deus e chegou a um nível de corrupção assustador. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A mão de Deus sempre dirigiu os seus infinitos propósitos, mesmo em meio à grande corrupção da coroa da sua criação, o homem. No entanto, naquela época, que é também chamada de um mundo antigo, o dilúvio foi o modo pelo qual Deus preservou a sua maior criação, assim como os animais, oferecendo uma nova oportunidade, uma nova direção para o homem, que havia se perdido e se corrompido de maneira tão intensa. Se você foi tentado a pensar que Deus agiu de maneira exagerada e injusta, o texto nos mostra que Deus não foi levado a agir apressadamente ou de um modo superficial ao destruir o mundo. Moisés usou a palavra viu e viu Deus. Isto indica longanimidade contínua. Segundo Calvino, Deus não proclamou sua sentença para a destruição dos homens até que, após observar bem e considerar demoradamente o caso, viu que para eles não havia solução. Além disso, o que segue enfatiza ainda mais, que a maldade do homem se havia multiplicado. E em toda parte a iniquidade atingiu seu ponto máximo e reinava uma perversidade incomum. E esses atos externos de maldade não eram o único mal, pois a humanidade trazia maldade em seu coração de uma forma muito profunda, sem que houvesse a menor semente de arrependimento. Até porque a palavra continuamente nos dá a entender que, à medida que o tempo passava, o mundo se tornava cada vez pior. As águas do dilúvio são as águas da graça de Deus, águas que varreram toda a podridão ocasionada pelo pecado humano até então, pois o texto sagrado nos diz que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia nos diz que sim. Mas será que o arrependimento humano serve de parâmetro para o arrependimento de Deus? O arrependimento de Deus é o mesmo dos homens? Há outras passagens do Antigo Testamento que falam sobre o arrependimento de Deus. Mas há também várias passagens que nos afirmam que Deus nunca se arrepende. E se você compreender os atributos de Deus, você entenderá o porquê de Deus não se arrepender. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. A primeira coisa que você precisa entender é que não há contradição entre os textos que afirmam que Deus se arrepende e os que afirmam exatamente o oposto. Pois o homem se arrepende por tomar uma decisão ou atitude precipitada, impensada, devido à sua impossibilidade de saber o que haveria de acontecer no futuro. O arrependimento humano acontece quando ele reconhece que cometeu algum erro. Mas Deus nunca erra. E, portanto, como ele pode se arrepender? Como Tiago 1,17 nos diz, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Falando sobre isso, Pink nos diz, quando fala de si mesmo, Deus frequentemente acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Ele se descreve a si mesmo como revestido de membros corporais, como olhos, ouvidos, mãos e etc. Fala de si como tendo despertado, Salmo 78, versículo 65, e como madrugando, Jeremias 7, versículo 13, apesar de que ele não cochila nem dorme. Quando ele estabelece uma mudança em seu procedimento para com os homens, descreve a sua linha de conduta em termos de arrependimento. Portanto, assim como Berkhoff, devemos considerar que, evidentemente, isso é só a maneira humana de falar. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com ele. Desta forma, este é um caso de antropomorfismo, a atribuição de sentimentos humanos a Deus. E é por isso que o versículo 7 e 8 nos diz: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E os versos 11 e 12 afirmam: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A palavra do Senhor nos diz algo impressionante. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O nome Noé, como eu já disse anteriormente nessa série, significa dar descanso, conforto, alívio, consolo. Esse consolo seria o alívio de seu pai Lameque e seus demais familiares, em face da maldição divina, com o início de uma nova era, de um novo começo para a humanidade, garantindo que o Messias viria ao mundo, apesar das destruições causadas pelo dilúvio. O texto nos afirma que Noé era fiel quando ninguém mais era. É difícil achar integridade em um homem se ele é cercado por algumas dezenas de pessoas impiedosas. É difícil para alguém se manter diferente da maioria. Que dizer, então, daquele que se mantém íntegro diante da corrupção de um mundo inteiro? Os hebreus costumavam falar dessa forma: se eu achar graça a teus olhos, significando, se eu te for aceitável. E o que tornou Noé aceitável aos olhos de Deus, possibilitando que ele fosse fiel e vivesse de maneira piedosa e de forma íntegra, foi a graça de Deus. Ou seja, o mérito de Noé só foi possível porque Deus derramou sobre ele a sua infinita graça e favor. Lembre-se que Noé era pecador também, mas Deus lhe conferia a sua benignidade gratuita. Você também pode obter o favor de Deus se buscá-lo de todo o teu coração, ainda que você esteja cercado por toda sorte de corrupção e impiedade. Guarde isso aí no seu coração. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sim, Noé era justo e perfeito. Isso não significava que ele não pecasse, mas sim que ele cultivava a retidão com pureza de todo o coração. Deus declara justo a todo aquele que não tem hipocrisia reinando em seu interior e que tem o puro amor pela retidão enchendo o seu coração. Assim como Enoque, Noé andava com Deus. No entanto, diferentemente de Enoque, seu bisavô, Noé não foi salvo deste mundo, mas foi usado para salvar este mundo. Interessante, né? Matusalém era avô de Noé, e é possível que Noé tenha convivido algum tempo com ele. Quando Adão morreu, Matusalém tinha 243 anos. Portanto, é completamente admissível que ele tenha conhecido Adão pessoalmente, pois Adão teve uma experiência única com Deus, e juntamente com Eva, eram os únicos que não tinham umbigo. É verdade, os únicos criados, e não nasceram de mulher. Eu já falei sobre isso nessa série. Note que a tradição oral era passada de pai para filho, e certamente Noé teria o desejo de saber como era a vida de seu avô, e consequentemente conhecer as histórias que ele tinha vivido. E lembre-se que seu pai, Lameque, tinha 56 anos quando Adão faleceu. Tudo isso contribuíra para o desenvolvimento do caráter e da pessoa de Noé.
É interessante notar que no texto a terra aparece no lugar de seus habitantes e nos é dito que toda a carne havia corrompido o seu caminho. A palavra carne começa a ser usada de forma repetida e alguns teólogos consideram que isso se deve à ênfase dada ao hibridismo da raça humana por conta da coabitação dos seres angelicais com as mulheres, como já vimos nos vídeos anteriores. Outros a consideram apenas como um sinal de censura, como aparece em Zacarias 2,13. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Ou em Isaías 40:5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus anunciou o fim do mundo, disse que Noé deveria construir uma arca onde estaria em segurança. Ele, sua família, as aves, os animais, os répteis. Como já foi dito, quando analisamos o versículo 3, Deus daria mais 120 anos de vida para os homens e este seria o período que Noé teria para cumprir tudo o que Deus lhe havia ordenado. Nos vídeos anteriores dessa série foram analisadas algumas posições científicas acerca da datação dos achados arqueológicos, da idade do planeta Terra, a questão da criação versus evolução e etc. Embora haja muita discussão sobre estes assuntos, a quantidade de cientistas criacionistas é bastante significativa para que suas posições sejam ignoradas, sobretudo por teólogos que defendem a inerrância das Sagradas Escrituras. Esse é o meu posicionamento também. Há tanta divergência quanto aos métodos usados para a datação que é impossível defender uma data exata para os acontecimentos bíblicos. No caso do dilúvio, mesmo quando são consideradas apenas as informações bíblicas, os eruditos divergem quanto à sua data, pensando em qualquer tempo entre 4.000 e 10.000 a.C. E há outros relatos antigos sobre vários dilúvios, e os registros geológicos asseguram que já houve muitos acontecimentos assim. No entanto, muitos estudiosos consideram que todos esses relatos estejam tratando do mesmo acontecimento, por causa, principalmente, dos problemas concernentes à datação. Porém, há outros cientistas que dizem que o universo foi criado há mais de 13 bilhões de anos e que os dinossauros viveram há milhões de anos passados. No entanto, se você tem acompanhado esta série, você sabe que muitos outros cientistas afirmam que a criação é recente, diante de muitas provas científicas também, como os achados de ossos humanos mesclados com os ossos de dinossauros, como a descoberta recente de tecido mole em dinossauro, a descoberta quanto ao afastamento lunar, que já havia sido considerado por Isaac Newton e que veio a ser confirmado por causa das marés, que a Lua se afasta da Terra cerca de 3,82 centímetros por ano. Em posse dessa informação, podemos dizer que há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Terra e a Lua estariam tão próximas que a força da Lua teria afundado a costa terrestre do magma e não haveria vida na Terra. Ou seja, por mais que muitos biólogos afirmam que havia vida no planeta Terra há 3,8 bilhões de anos atrás, de acordo com o afastamento lunar, isso seria impossível. Em relação à chamada teoria da evolução, muitas descobertas têm comprovado que ela se trata apenas de uma hipótese, não uma teoria. Nos dias atuais, a quantidade de evidências mostrando que a evolução nunca aconteceu é esmagadora. Isto é comprovado através da genética, da biologia, dos processos naturais e do próprio registro fóssil, pois ainda não foi encontrado nenhum fóssil que comprovasse essa teoria. E muitos dos que diziam que os órgãos vestigiais, amígdalas, cóccix, apêndice e muitos outros, seriam prova da evolução, hoje ficam sem argumento diante do fato de que já foi provado que nenhum dos órgãos vestigiais continua vestigial. A amígdala é uma barreira de entrada de bactérias. O apêndice é um reservatório de flora intestinal. Quando se tem uma diarreia, por exemplo, ele não é lavado por ser escondido e preserva a flora intestinal e repovoa todo o intestino com aquela flora de micro-organismo participando do sistema imunológico. O cóccix é um osso que suporta vários músculos. Nos Estados Unidos, através do Discovery Institute, há muita fonte literária como o DNA de Stephen Meyer, a Caixa Preta de Darwin, a Explosão Cambriana, livros que falam sobre Zombie Science e outras evidências que a evolução usa e que foram refutadas pela própria ciência. E dentro do chamado design inteligente, embora haja teóricos que acreditem que o design pode ter sido feito progressivamente, muitos, como o Dr. Marcus Eberlin, por exemplo, defendem que isso não aconteceu, porque as evidências são muito claras de que a vida e o universo foram criados prontos, de uma única vez, não havendo nada progressivo, como nos ensina Gênesis, 6 dias de 24 horas. Não dá para admitir um progresso, pois no universo e na vida tudo é necessário. Tudo no universo é interrelacionado e interdependente. E para ter vida no planeta é necessário ter todo o universo estruturado. As galáxias, o sistema solar, a Terra, tudo tem que conspirar para a existência da vida na Terra. Como alguns cientistas dizem, a vida precisa ter tudo o que a vida tem.
E os seres vivos parecem que surgem no registro fóssil, na explosão cambriana, praticamente todos juntos. Não houve progresso algum na vida ou no universo. Hoje já passam de 1000 os dissidentes, divergentes de Darwin. 2/3 dos jovens que estavam ingressando nas universidades estavam se tornando ateus por causa da falsa teoria da evolução. E, portanto, os cientistas cristãos devem se permanecer fortes na defesa de que há um Deus que se revela também através da ciência. É importante falar disso, porque se você for analisar o relato do dilúvio com base apenas nas considerações feitas pelos cientistas ateus, você só enxergará aquilo que eles querem enxergar. No entanto, se você considerar que a Bíblia é a palavra de Deus, você enxergará também com os olhos da fé. Eu não estou dizendo que para acreditar no dilúvio, como a Bíblia o apresenta, você precisa ter fé somente. Não. Eu apresentarei fatos e dados científicos que comprovarão o relato bíblico. Na Mesopotâmia, há um relato do dilúvio que foi descoberto em 1872 por George Smith, enquanto ele estudava um tablete especial da antiga cidade mesopotâmia de Nínive. Ele percebeu que a tábua continha a narração de um antigo mito da Mesopotâmia paralelo à história bíblica da Arca de Noé. Na cultura assíria, o épico de Gilgamesh se destaca como uma história de uma série de relatos que parecem ter se derivado da mesma tradição. Em documentos da escrita cuneiforme, escavados no Oriente Próximo, também foram encontrados alguns relatos do dilúvio. Os sumérios têm o tablete de Nippur, no sul da Babilônia, datado de aproximadamente 2000 a.C., que relata como o rei Ziusudra, ao ser advertido sobre um dilúvio próximo, que a Assembleia dos Deuses resolveram enviar para destruir a humanidade, construiu uma grande embarcação para escapar do desastre. Versões dessa história procedem da Babilônia e da Assíria. O épico Atrahasis fala de um dilúvio enviado para expurgar a humanidade. O épico de Gilgamesh é o mais bem detalhado, derivado da versão acádica, e que apresenta uma semelhança enorme com o relato bíblico, e que diz que Uta-Napishtim escapou da morte por haver sido avisado pelo deus Ea, que ele deveria construir um barco para abrigar a sua família, animais domésticos e selvagens, e tesouros de ouro e prata, pois haveria um grande dilúvio. Esse dilúvio teria perdurado por 7 dias, e o barco veio a repousar sobre o monte Nizir, no noroeste da Pérsia. Uta-Napishtim teria enviado em sucessão uma pomba, uma andorinha e um corvo. Quando o corvo não voltou, isso foi tomado como sinal de que o barco podia ser abandonado em segurança. E o texto ainda diz que Napishtim ofereceu holocaustos às divindades, e estas, como moscas, juntaram-se em torno dos mesmos. Há outras narrativas que não se limitam à área da antiga Mesopotâmia. A história de um grande dilúvio, no qual apenas algumas poucas pessoas escolhidas se salvaram, aparece em grande variedade de culturas, sob diversas formas. Aparece em lugares tão distantes um do outro como a Grécia, a Polinésia, a Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, e no Círculo Polar Ártico, entre os esquimóis, na lenda hindu do dilúvio de Manu, que se assemelha muito com o relato bíblico também. O relato dos índios Hopi, que são um grupo de índios pueblos norte-americanos que atualmente vivem no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Acredito, por exemplo, que o mundo anterior ao nosso foi destruído por um dilúvio. Na mitologia chinesa, temos a Grande Enchente, que é um evento conhecido como Yu, o Grande, controla as águas. E um fato interessantíssimo é que a palavra clássica chinesa para barco ou embarcação, que data de cerca de 2.500 anos antes de Cristo e que é uma das mais antigas línguas conhecidas, é formada por 3 símbolos com um significado distinto para cada um, mas que juntos contam uma história. Vessel, embarcação; eight, 8, e mouth, ou person, bocas ou pessoas. Por que os antigos chineses se refeririam a barco como sendo uma embarcação para 8 pessoas? Quantas pessoas estavam na arca? Seria uma simples coincidência? Quando analisamos a arqueologia, a geologia, a zoologia, a botânica, os relatos que é totalmente possível a mudança de polos, no caso de uma catástrofe, podemos perceber que, de fato, o dilúvio aconteceu. Muito material arqueológico tem ficado registrado sobre os depósitos de sedimentos. Leonard Woolley descobriu um depósito feito pela água, com data de cerca do 4º milênio a.C., que tomou como evidência conclusiva em prol do dilúvio de Noé. Outras cidades nos vales dos rios da Mesopotâmia, especialmente Quis, Fará e Nínive, também exibem camadas do dilúvio. Terraços de seixos mostram que antigamente houve oceanos, onde hoje há terras emersas. Sabe-se que a totalidade do território dos Estados Unidos da América já foi o leito do oceano. As evidências geológicas e botânicas são muito grandes. Em sua enciclopédia,
Russell Norman Champlin diz que os restos de mamutes, rinocerontes, cavalos, cabras, bisões, leões e outros animais em regiões que agora são árticas, perenemente recobertas de gelo, mostram que, em outras épocas, aquelas porções do globo eram próprias para servir de habitat a animais de sangue quente, indicando tremendas transformações do clima dessas regiões. Parece que alguns mamutes, por exemplo, foram congelados instantaneamente. Isso seria uma evidência da mudança dos polos da Terra ocasionada por um cataclismo como o dilúvio. Diversos papiros egípcios falam sobre como a Terra virou de cabeça para baixo quando o sul tornou-se norte e vice-versa. O diálogo de Platão, estadista, conta a mesma história sobre a mudança na direção do raiar e do pôr do sol. Platão garante que quando isso ocorreu, houve grande destruição da vida animal e que somente uma pequena porção da raça humana sobreviveu. E há diversas referências literárias sobre a mudança dos polos. Somente um súbito congelamento desses animais pode explicar por que eles não se putrefizeram, ainda com alimento não digerido em seus estômagos. Focas encontradas no Mar Cáspio e no Lago Baikal, na Sibéria, são idênticas às que hoje pululam nas águas do Alasca. Certo tipo de lagosta se encontra somente nas águas congeladas do Ártico e nas porções mais frias do Mar Mediterrâneo. Esses mistérios zoológicos são explicados pela teoria de dilúvios globais, que transportaram os animais sobreviventes para grandes distâncias em pouco tempo. Medusas fósseis têm sido encontradas incrustadas na lama. Não poderiam ter sido preservadas senão mediante o súbito congelamento, causado por alguma repentina mudança dos polos. De que outra forma, as moles medusas poderiam ter endurecido como rocha. Outro tanto aplica-se a fósseis delicados, como as marcas das patas de passarinhos e os sinais deixados pela queda de uma gota de água. O registro de animais marinhos no topo de montes e inúmeras outras evidências provam que o dilúvio aconteceu. A maioria dos escritores cristãos conservadores sugere cerca de 4.300 a.C., quase sempre com base em registros genealógicos ou evidências arqueológicas. Dentre as duas principais cronologias, podemos destacar a do judeu Yossi ben Halafta, que diz que o mundo foi criado no ano 3761 a.C., e a do arcebispo anglicano James Ussher, que diz que o mundo foi criado no ano 4004 a.C. E de acordo com a cronologia bíblica, o dilúvio teria ocorrido no ano 1656, depois da criação. Portanto, podemos considerar que o dilúvio ocorreu há cerca de 4.300 anos atrás, e a criação do mundo por volta dos 6.000 anos atrás. Os diversos calendários comprovam isso. O calendário assírio diz que eles estão no ano 6.670. O calendário chinês diz que eles estão no ano 4.716. O calendário judaico diz que eles estão no ano 5.780. O calendário indiano, Kali Yuga, diz que eles estão no ano 5.120. O calendário coreano diz que eles estão no ano 4.353. Isso, curiosamente, praticamente concorda com a mesma data do calendário bíblico para o dilúvio, que teria ocorrido cerca de 4.300 anos atrás. O calendário maia diz que eles estão no ano 5.134. É muito interessante notar que todos eles trazem uma datação aproximada da datação bíblica. Não seria este mais um sinal de que a Terra não é tão antiga como muitos dizem? Até porque, quando analisamos todas as curvas de crescimento populacional, percebemos que a humanidade não poderia estar no planeta há tanto tempo, como muitos alegam. Só a título de exemplo, havia aproximadamente 1 bilhão de habitantes no ano 1900, e hoje já passamos dos 7,78 bilhões. Mesmo com todas as catástrofes e guerras, é importante considerar este fato. Portanto, a datação bíblica é muito mais coerente com este fato também. Este dilúvio teria ocorrido entre o ano 2300 e 2200 a.C. A Bíblia nos diz que no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, começou o dilúvio, que veio a durar 40 dias. Porém, Noé só viria a sair da arca 331 dias após o término do dilúvio. Ou seja, eles ficaram na arca por 371 dias. Note que foram 40 dias de dilúvio. Após este período, mais 110 dias se passaram até que a arca repousasse nas montanhas do Ararat. 73 dias depois, começaram a aparecer os topos das montanhas. 40 dias depois, Noé solta um corvo. 7 dias depois, ele solta uma pombinha. 7 dias depois, ele solta a pombinha novamente. E ele espera mais 7 dias e envia a pombinha novamente, e ela não tornou a voltar, como acontecera nas outras vezes. 29 dias depois, Noé percebe que o solo está enxuto. Ele ficou mais 58 dias dentro da arca, até que Deus o mandou sair, totalizando 371 dias.
A linguagem dos capítulos 6 a 9 de Gênesis refere-se a um dilúvio de dimensões universais. Todos os picos dos montes foram cobertos pelas águas, tendo havido a destruição absoluta de todos os seres vivos terrestres, excetuando-se os que estavam na arca. E, naturalmente, excetuando-se a vida marinha em geral, é claro. Veja o que nos diz a Bíblia no capítulo 7, versículo 21 a 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. A universalidade das narrativas sobre o dilúvio mostra que o dilúvio chegou a todos os lugares. Há uma distribuição mundial dos depósitos aluviais do dilúvio. A presença dos pássaros dentro da arca seria completamente desnecessária se o dilúvio fosse apenas local. As 7 maiores montanhas da Terra na atualidade não existiam antes do dilúvio, mas foram resultado das placas tectônicas por causa do dilúvio. Para o mestre em ciências Brian Thomas, o fato de os animais chegarem a Noé, vindo de todas as regiões daquele único continente, como relatado em Gênesis 1, 9 e 10, também implica que eles não encontraram barreiras montanhosas intransponíveis, como os Himalaias, por exemplo. As rochas da Terra contêm tantos fósseis marinhos rasos que devemos imaginar vastos mares rasos naquela época, ao contrário da maioria dos oceanos profundos de hoje. Além disso, a julgar pelos números e tipos de plantas pantanosas e animais enterrados com dinossauros, a Terra pré-diluviana deve ter tido grandes regiões tipo Pantanal. No entanto, pelo menos algumas terras altas tinham solo, pois Gênesis 4 indica terrenos adequados para gado, provavelmente gramado, e outras áreas que forneceram metais preciosos e minerais. A palavra usada para se referir à embarcação é Tebat, a qual ocorre apenas 2 vezes em toda a Bíblia, na narrativa do dilúvio e no livro de Êxodo, quando é usada para descrever o cesto em que Moisés foi colocado por sua mãe. A enorme diferença entre os 2 objetos torna difícil a tarefa de determinar o significado dessa palavra. Algumas fontes indicam que essa palavra não seria de origem hebraica, mas sim derivada da palavra egípcia Tbat, que significa caixa, baú ou arca, sugerindo uma forma quadrangular, como um paralelepípedo. Do versículo 13 ao 22, Deus diz a Noé o que aconteceria ao planeta e como ele deveria construir a arca e providenciar tudo o que precisava ser feito. Lembre-se de que ainda não havia chovido até aquele momento. A arca deveria ser construída de madeira de gofer, que traduzimos como cipreste, embora não tenhamos certeza, e alguns estudiosos dizem se tratar do pinho ou do cedro. O fato é que, assim como o cipreste, a madeira de gofer era muito resistente à água. Deus capacitou Noé para que ele pudesse cumprir a sua missão. Ele teria que se esforçar muito para conseguir construir a arca. Era algo completamente novo para ele, mas ele não se acovardou. De qualquer forma, é bom que se saiba que nos tempos de Noé já havia tecnologia para fazer a arca, e ele aprendeu a usar toda essa tecnologia. Tubal-Caim era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, e Noé e seus filhos precisavam cortar a madeira para a arca, e usaram estas ferramentas. As medidas foram apresentadas em côvados, que era do comprimento do braço, desde o cotovelo até a ponta do dedo médio. Ou seja, podia variar de acordo com a pessoa e com o local. E como Moisés, o escritor de Gênesis, cresceu no Egito, vamos usar o côvado egípcio, o qual podia ter 52,4 centímetros ou 44,7 centímetros. Usando o menor côvado, podemos afirmar que a arca teria aproximadamente 134,10 metros de comprimento, 22,35 metros de largura e 13,4 metros de altura, tendo o teto com vão de 44,7 centímetros entre o teto e o corpo da arca. É por isso que muitos estudos modernos apontam para a arca tendo uma forma de paralelepípedo, com uma clariboia longitudinal no centro do convés, não tendo nenhuma curva em suas extremidades. Além de facilitar a construção, esse formato iria maximizar o espaço interno. Isso seria algo muito importante para Noé. Estudos comprovam que as proporções apresentadas são ideais para que haja conforto, resistência e estabilidade. Em 1992, a Chrysler fez um estudo extensivo sobre a arca.
comparando-a com outras embarcações, e chegou à conclusão de que as suas dimensões são próximas ao ideal, não sendo possível fazer mudança significativa para a melhoria do desempenho, pois mesmo não tendo a melhor forma para uma estabilidade perfeita, suas dimensões são as únicas que combinam resistência, estabilidade e conforto para as condições de mar enfrentadas por Noé e sua família. Seria necessário cerca de 20 mil metros cúbicos de madeira. Embora haja embarcações maiores em nossos dias, para a época a arca era imensa. E para você ter uma ideia, o primeiro navio maior do que a Arca de Noé só veio a ser construído em 1858, o SS Great Eastern, de 211 metros. Portanto, a arca era do tamanho de um transatlântico atual. Veja só a sua comparação com outras embarcações gigantescas. E o que é mais impressionante é que as proporções da arca são ideais para que haja uma flutuação perfeita. A arca foi feita apenas para flutuar sem nenhum meio de propulsão ou controle. E de acordo com a engenharia naval, estas proporções são perfeitas para que a arca não afundasse. Os testes modernos comprovam que a arca poderia suportar ondas de até 43 metros de altura sem extrapolar os limites de conforto para os passageiros. E poderia inclinar até 90 graus e retornar ao normal. Ondas desse tamanho jamais foram registradas nos oceanos atuais, onde a onda mais alta já medida chegou a 26 metros, no Atlântico Norte. Mesmo ondas de tsunamis não chegam a essa grandeza. A onda de tsunami mais alta já registrada ocorreu em Hokkaido, no Japão, e chegou a 30 metros, provocada por um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter. Contudo, os tsunamis não são perigosos para embarcações em alto mar, pois são perceptíveis apenas próximo à costa. Segundo Collins, em seu livro A Arca de Noé era estável, mesmo ventos de 210 nós, o que representa 3 vezes a força de um furacão, não poderiam inclinar a arca muito além de 3 graus. Ou seja, a arca era mais estável do que os grandes navios atuais e era bastante confortável mesmo diante de grandes ondas. A maioria dos grandes barcos atuais mantém a relação de medidas da arca, apenas com algumas alterações para permitir que possam se mover rapidamente, o que não é o caso da arca, pois o objetivo era somente a flutuação e não a navegação efetiva. A Bíblia diz que Noé deveria usar betume para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. Porém, o betume é cancerígeno e teria causado muitos problemas para eles e para os animais. Portanto, estudos mostram que esta tradução está equivocada. Segundo Marcos Cesaretti, o produto, material usado na impermeabilização da arca, tenha sido traduzido no hebraico para outros idiomas erroneamente, como sendo betume, asfalto ou piche. Se o autor em Gênesis 6,14 quisesse afirmar de modo indubitável que o impermeabilizante usado foi o betume, deveria ter usado os vocábulos hebraicos shemar ou zefet, e não kofer. Tal hipótese pode ser sustentada pelo fato de que, no épico de Gilgamesh, o termo kupros foi empregado para denominar o impermeabilizante aplicado dentro e fora da arca babilônica. E tal termo, segundo Cartwright Jones, Forbes e Manick, faz referência ao arbusto rena. Além disso, há aspectos de ordem física ou natural que também dão a entender que entre betume e rena, esta é que foi usada para impermeabilizar a arca, pois folhas secas de rena podem ser convertidas num pó que se torna pasta ao ser misturado com água. Essas folhas possuem uma substância, lawsone ou HNQ, que apresenta a capacidade de matar fungos e bactérias, mas sem causar danos a outras plantas ou a alimentos armazenados, animais ou mesmo ao homem. Essa capacidade tem sido comprovada mediante dados científicos. No mais, os cerca de 4.000 anos de uso continuado da rena como cosmético mostraram que os extratos de rena muito raramente causam algum efeito adverso na saúde humana. Além de não ser tóxica ao ser humano, pode até curar infecções de pele devido a essas propriedades antibactericidas. De qualquer forma, para impermeabilizar a arca por dentro e por fora, Noé precisaria de 350 mil litros de rena. A arca tinha 3 andares. No terceiro iria Noé com a sua família e os tipos de animais que exigem um trabalho menor de manutenção, provavelmente as aves. Será que os alimentos e a água também? Possivelmente não. Veja só que interessante. Acredita-se que as laterais da arca seriam usadas para estocar água e comida. E tendo em vista a temperatura da água do oceano, estas seriam as partes cuja temperatura seria mais baixa, e isto manteria a água sempre fresca e conservaria os alimentos.
E nos é dito que havia abertura. Essa palavra também é usada em Gênesis 8:6, que nossa versão portuguesa traduz por janela, embora também possa significar luz ou brilho. Talvez fosse um tipo de abertura que acompanhava todo o perímetro da arca, com um côvado de altura para iluminação e ventilação, e tinha um vão aberto no meio da arca, entre os 3 pisos, que faria com que o ar de toda a arca fosse renovado. Só é mencionada uma porta na arca, e devemos pensar em uma porta comum. Porém, a missão espiritual da porta é o acesso à provisão de Deus, que aponta para a segurança ou para a sua salvação. No Novo Testamento, Cristo é a porta. A arca simboliza a segurança ante a destruição, ou a salvação em vista ao julgamento, provisões da misericórdia e da graça de Deus. Assim, Jesus empregou a narrativa sobre a arca, em Mateus 24, 38 e 39 e Lucas 17, 27. O trecho de Hebreus 11, 7 usa a arca como símbolo e exemplo de fé. A passagem de 2 Pedro 2, versículo 5, usa o símbolo da mesma maneira que Jesus. Portanto, a arca é símbolo ou tipo de Cristo, o Salvador. Quantos casais de animais Noé pôs na arca? Em Gênesis 6:19 e 7:2 nos é dito que foi um casal para os animais impuros e 7 casais de animais puros. Portanto, não se trata de simplesmente um casal de cada espécie. Alguns estudiosos têm entendido isso como 7 pares, mas outros como setes, ou seja, 3 pares e um macho extra para ser sacrificado. E um ponto interessante a ser notado é a distinção entre animais limpos e impuros, que existia muito antes da lei mosaica. Segundo Adam Clarke, essa distinção parece ter sido originalmente projetada para marcar aqueles animais que eram adequados para sacrifício e comida daqueles que não eram. Veja Levítico 11. Atualmente, há aproximadamente 1.800.000 espécies conhecidas. Como colocar todas elas na arca? A taxonomia, que na biologia cuida da identificação, classificação e grupamento de animais, nos ajuda a compreender melhor quais os animais deveriam entrar na arca. Das 1.800.000 espécies conhecidas, mais de 1.766.900 espécies são aquáticas e invertebradas. Portanto, insetos e peixes não deveriam ser colocados na arca, pois a Bíblia diz que toda a carne em que havia fôlego de vida em suas narinas entraria na arca, em 2 em 2, e os insetos e peixes respiram por traqueias e brânquias. Até porque os insetos não tiveram problema com o dilúvio, pois têm muita facilidade em sobreviver aos ambientes aquáticos, de colocarem os seus ovinhos nas folhas, e muitos destes ovinhos flutuam na água. Dito isto, podemos afirmar que sobrariam aproximadamente 33.100 espécies para serem levadas na arca. Noé deveria levar apenas os mamíferos, os répteis, os anfíbios e as aves, ou, como o texto original diz, os que voam, é assim que se refere, ok? Hoje temos aproximadamente 5.900 mamíferos, 10.400 aves, 10.300 répteis, 6.500 anfíbios. E eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito importante. Segundo alguns cientistas, quando a Bíblia se refere às espécies, ela está se referindo ao tipo básico do qual toda variação aparece, e não de todas as variações, que é o conceito para espécie trazido pela ciência. Esta seria a forma de levar o número reduzido de animais e, da mesma forma, possibilitar que toda a variedade de animais viesse a existir novamente. Isso é lógico. E quando vemos o total de animais de tipos básicos trazidos pela ciência, chegamos aos seguintes resultados. Estes números são os apresentados pela The Academy Journal of Scientific Research. São números de uma pesquisa de 2013. Como você pode perceber, difere do estudo de 1996. Da mesma forma, os números mais atuais que encontramos são de 2020, que correspondem a exatamente essa quantidade de animais. 160 mamíferos, sendo 32 puros e 128 impuros, 90 aves, sendo 18 puras e 72 impuras, 90 répteis e 10 anfíbios. E fazendo o cálculo de acordo com o número dos pares a serem levados, temos o total de 1.174 animais. E como a arca tinha 3 pisos, as aves seriam colocadas no piso superior, como eu já falei, ao passo que os demais iriam nos pisos inferiores. E caso você não creia que os dinossauros existissem nessa época, saiba que, de qualquer forma, não haveria problema algum em transportá-los na arca. Noé levou os filhotes dos animais de grande porte. Até porque seria muito mais fácil de cuidar também. E o processo de adaptação é menos complicado. O que você preferiria?
cuidar de um urso adulto ou de um filhote? De um leão adulto ou de um filhote? O apatossauro tinha mais de 12 metros de altura, mas seu filhote, assim como o do diplodocus ou o ablaciosauro, tinha aproximadamente 60 centímetros. O Dr. Strong, uma das maiores referências em hebraico e grego, acredita que Jó 40, versículo 15 ao 19, está se referindo a um dinossauro herbívoro, um diplodocus ou um brachiosauro. O termo usado é behemoth ou behemoth. Foi traduzido por hipopótamo equivocadamente. E é importante lembrar que esse texto de Jó foi escrito após o dilúvio. E muitos estudiosos também consideram a possibilidade da existência dos dinossauros mesmo nos nossos dias, devido à grande quantidade de florestas tropicais não exploradas e dos dinossauros aquáticos que podem viver nas profundezas dos oceanos. Em relação às medidas da arca, o Dr. Adalto Lourenço diz que estudos comprovam que seria possível transportar mais de 120 mil animais do tamanho de uma ovelha e que haveria espaço suficiente para comportar 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos, pois a arca tinha aproximadamente 43 mil metros cúbicos. O seu peso total seria de 21 toneladas aproximadamente, sendo 4 mil toneladas para a arca e 17 mil toneladas disponíveis para a carga. O seu volume interno seria equivalente a um prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Esta é uma réplica da Arca de Noé, ao lado de um vagão de trem e da caravela Pinta, utilizada por Cristóvão Colombo quando descobriu a América. Todos na mesma escala, pode comprovar esta informação. O volume real do vagão de trem mostrado na figura é cerca de 75,6 metros cúbicos. Um vagão como esse é capaz de transportar em torno de 240 ovelhas. Considerando-se que o volume líquido da arca é mais de 422 vezes do que o do vagão de trem, pode-se concluir que seria possível carregar realmente muito mais de 100 mil animais do tamanho de uma ovelha. Portanto, a arca teria tamanho suficiente para carregar toda a carga que lhe foi submetida. Estima-se que os animais tenham ocupado no máximo 56% de seu volume total. O restante de sua capacidade foi utilizado para armazenar alimentos e outras coisas necessárias para a sobrevivência das pessoas e dos animais. A Bíblia afirma que os animais viriam a Noé. E isto responde a muitas dúvidas quanto ao trabalho que seria sair pelo mundo recolhendo os animais. E o pior, como Noé teria o conhecimento necessário para selecionar os animais de tipo básico e com o DNA perfeito para que a terra fosse repovoada. Seria impossível. O Targum de Jonathan antecipou o problema de recolhimento desses animais, dizendo que Deus deu a Noé anjos para que o ajudassem na tarefa. E outros antigos escritores dizem a mesma coisa. Mas o fato é que Gênesis 6:20 deixa claro que os animais viriam a Noé. Como isso aconteceu, nós não sabemos. Deus usou anjos para essa tarefa? É totalmente possível. E como já foi dito, a existência da Pangeia, o único continente que existia naquela época, facilitou todo esse processo. A Bíblia falou isso desde o início, mas somente em 1912, Alfred Wegener apresentou a teoria da deriva continental, a qual foi desenvolvida apenas em 1964 por Robert Palmer e Donald Mackenzie. A verdadeira ciência jamais vai contradizer a Bíblia, pois seu autor, Deus, é o autor da ciência. Portanto, levando em consideração que havia apenas um continente e que não havia as grandes montanhas que hoje existem e que vieram a existir por causa do dilúvio, os animais não encontraram barreiras montanhosas que os impedissem de chegar até a arca. Antes de qualquer coisa, é bom considerar que o texto sagrado nos diz que 15 côvados estavam embaixo d'água, praticamente os 2 pisos inferiores. A temperatura nesses pisos inferiores seria de aproximadamente 10 graus Celsius e poderia chegar até abaixo dos 4 graus. Isso faria com que os animais entrassem em um estado de torpor e hibernação, de sonolência, diminuindo até mesmo a quantidade de alimento necessário para que eles sobrevivessem de forma confortável. E esta é uma temperatura muito boa para conservar os alimentos. Além disso, Gênesis 1:30 nos diz que a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Ou seja, antes do dilúvio, todos os animais eram herbívoros. Gênesis 1:29-30. Então, eles não se devorariam uns aos outros na arca. Eles só se tornaram carnívoros depois do dilúvio. Gênesis 9, versículo 2 ao 4. E é importante dizer que não há nenhum tipo de animal 100% carnívoro. Não há. Portanto, Noé não precisaria de carne para alimentar os animais. Um caso bastante interessante é o da leoa Little Tyke, que passou toda a sua vida sem comer um único pedaço de carne. Deus sabia que todos precisariam se alimentar, de carne ou de vegetais, depois que saíssem da arca, obviamente.
Então talvez possamos inferir que havia alimento na arca não somente para o período do dilúvio, mas também para algum tempo depois. Gênesis 7:11 afirma que as comportas do céu se romperam, confirmando-nos a ideia de um manancial que estava anteriormente suspenso e recluso, até que rompeu-se e precipitou toda a água armazenada de uma só vez. Segundo o Dr. Henry Morris, o chamado dossel de água poderia ter sido mantido mais ou menos em órbita ou por meio das forças eletromagnéticas na atmosfera superior, sem necessariamente aumentar a pressão barométrica na superfície. Mas mesmo que houvesse mais pressão, há muita evidência de que a vida prospera melhor sob as chamadas pressões hiperbáricas do que nas condições atuais de pressão. Isso seria um dos fatores que levavam os homens a viverem mais. E a Bíblia também diz que Deus fez chover também, algo que não havia acontecido até então, e que as fontes do grande abismo jorraram. Estas eram as águas que existiam sob a Terra. E já está comprovado há bastante tempo que o planeta Terra tinha mega reservatórios de água subterrâneos, provavelmente interconectados. Hoje apenas alguns bolsões existem. Isso explicaria a água encontrada nos poços de alta profundidade perfurados na Alemanha e na Rússia, por exemplo. As fontes que jorravam são sinônimo de destruição total. Acredita-se que cada fonte que jorrava era equivalente a uma erupção vulcânica. O rompimento dos megas reservatórios produziria uma rachadura praticamente ininterrupta na crosta do planeta. Foi isso que causou a separação dos continentes. Em seu livro Como Tudo Começou, Adalto Lourenço diz que na superfície da placa continental, a grande quantidade de água lançada, misturada com sedimentos devido à erosão produzida, soterraria rapidamente, em meio a muita lama, uma grande quantidade da biomassa do planeta. Com a estabilização do sistema no decorrer do tempo, os movimentos da maré, a pressão e descompressão, fariam com que sedimentos, plantas e animais fossem categorizados por densidade. Isso explicaria a origem da estratigrafia, da coluna geológica, dos fósseis e dos fósseis poliestrata, dos cemitérios fósseis e da grande quantidade do petróleo existente. Muito da água lançada sobre as placas continentais ficaria represada em superlagos. Outra parte escoaria novamente para a região oceânica, trazendo consigo uma grande quantidade de sedimentos e organismos. Os superlagos, devido à instabilidade das placas, não seriam permanentes. Rupturas em uma das suas paredes produziria um escoamento rápido de um grande volume de água. Isso explicaria a formação rápida dos grandes cânions terrestres e submarinos e os depósitos de árvores e animais fossilizados encontrados em muitas regiões do planeta. A alteração da quantidade da biomassa do planeta faria com que o carbono passasse de um reservatório para outro de forma acelerada, alterando a proporção de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera. O pavor que isso gerou para a humanidade deve ter sido indescritível. Imagine o desespero sofrido pela família de Noé, que não acreditou que Deus havia falado com ele. Terrível, não é mesmo? Quanta gente e animal morrendo, na medida em que os oceanos iam se formando por causa das fontes que jorravam. Os cemitérios de fósseis são a prova de que houve uma destruição em massa e simultânea de muitas formas de vida. Lembre-se que de Adão até Noé havia se passado 1656 anos. E segundo o cálculo feito por alguns estudiosos, mesmo levando em conta as guerras, violência e outros fatores, havia entre 700 milhões e 2 bilhões de pessoas na ocasião do dilúvio. E é importante mencionar que, além da grande quantidade de água, a Bíblia diz que Deus fez com que soprasse um vento para ajudar a secar as águas. Se há vento, há ondas. Quanto maior a força do vento, maior a altura e força das ondas, certo? Porém, segundo a CRISO, esqueci de falar, a CRISO é um Instituto Coreano de Pesquisas Navais e Engenharia Oceânica. A Arca de Noé foi projetada para grandes ondas geradas por um vento unidirecional, porém com uma estabilidade suficiente para lidar com um mar ligeiramente confuso e ondas em outras direções. Um vento constante sem barreiras naturais geraria ondas maduras, com comprimentos longos de onda e provavelmente todas na mesma direção. Para essas condições de vento e ondas, as proporções da arca são as melhores possíveis, aliando conforto, estabilidade e resistência. As águas salgadas e doces formaram bolsões individuais. A diferença de composição, a taxa de acidez, a temperatura de fluxo e a densidade
é o que evita a mistura das águas quando elas se encontram. O encontro das águas que acontece em Manaus, com o Rio Negro e o Rio Solimões, inicialmente faz com que eles não se misturem por cerca de 6 quilômetros. Depois que eles se juntam, passam a receber o nome de Rio Amazonas, um dos principais meios econômicos e de transportes para os habitantes da cidade de Manaus. E o Rio Amazonas, quando chega no Oceano Atlântico, leva água doce e, consequentemente, peixes a uma distância de 70 quilômetros dentro do Oceano Atlântico. Portanto, os bolsões de águas poderiam fazer com que peixes suficientes sobrevivessem até que as águas baixassem e os rios fossem separados dos mares. Se o dilúvio começou quando Noé estava em algum lugar da Mesopotâmia, então as mais elevadas montanhas das vizinhanças, quando as águas do dilúvio baixaram o suficiente, teriam sido as de Ararat. No capítulo 8, versículo 4, nos é dito que a arca pousou sobre os montes de Ararat, que é uma cadeia montanhosa, mas principalmente o duplo pico em forma de cone, e que é uma das maiores montanhas do mundo, localizado no Oriente Médio, na atual Turquia, com uma calota de gelo de 32 km². A pouco mais de 11 km está o Ararat Menor, com seus 4.265 metros de altura. O nome Ararat significa deserto e foi aplicado à região entre o rio Tigre e as montanhas do Cáucaso, conhecida como Armênia, mas chamada Urarti, nas inscrições assírias. O pico de maior altura é chamado Macis, pelos nativos, ou então Varaz Barish. E os persas lhe dão o nome de Kurri-Nu, Monte de Noé. Seu cume é perpetuamente coberto de neve. Além do próprio Jesus Cristo e de outros autores bíblicos, a veracidade do dilúvio pode ser comprovada por vários relatos históricos. Flávio Joséfo, em sua obra A História dos Hebreus, no livro 1, no capítulo 3, nos diz assim: os armênios chamaram o Ararat de descida ou saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros, Berose, caldeu. Eis as suas palavras. Disse que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha dos Cordientes, na Armênia. E alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e deles se servem como impermeabilizante, e usam principalmente como amuletos para evitar o mal. Jerônimo, egípcio que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Minásias e vários outros, disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona nestes termos: há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada Baris, sobre a qual disse muitos se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservam por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. A probabilidade de que esse homem é aquele de que fala Moisés, o legislador dos judeus. Marco Polo, famoso explorador veneziano, que foi o primeiro europeu a chegar à China, menciona a Arca de Noé em seu livro As Viagens. Muitas são as testemunhas oculares também. Um caso bem famoso foi o do armênio George Hagopian, que diz ter visitado a Arca 2 vezes, uma em 1904 e outra em 1906, quando ainda morava na Turquia e era criança. Ele teria visitado a Arca com seu tio, chegado a subir em sua estrutura. Com base em suas informações, o pesquisador Alfred Lee fez uma pintura da arca, a qual corresponde exatamente com as descrições científicas mais atuais. E segundo Alfred Lee, muitas pessoas da vila onde George Hagopian morava viram a arca também e todos sabiam sobre isso. Alfred Lee também teve contato com o sargento das Forças Armadas Americanas, Ed Davis, que conhecia uma tribo muçulmana que o levou até a arca em 1943. Ele disse ter visto alguns itens da arca, como uma porta, trincos, um martelo de metal, feijões secos, equipamentos de pastores, candeeiros a óleo, tigelas e jarros de cerâmica ainda contendo mel. Essa tribo muçulmana considerava um dever religioso impedir que as pessoas de fora vissem a arca, mesmo que a matança fosse necessária. No entanto, sua estreita amizade com Davis fez dele uma exceção. O líder tribal Abbas e seus 7 filhos levaram Davis em uma escalada de 3 dias no lado nordeste do que Davis pensava ser o Monte Ararat. Com base na descrição de Davis de sua viagem, ele provavelmente estava em uma montanha no Irã.
Rochas íngremes e escorregadias, agravadas pela chuva fria, impediram que se aproximassem a mais de 800 metros da arca. Duas porções quebradas da arca, deitada de lado e com um terço de 1 quilômetro de distância, era visível durante momentos em que a neblina e as nuvens se elevavam. Vigas de madeira, 3 decks e salas foram vistas. Abas disse a Davis outros detalhes. A madeira da arca era extremamente dura. Cavilhas de madeira foram usadas em sua construção em vez de pregos. Sua grande porta lateral se abriu de baixo para fora, como uma porta de garagem. E os aposentos humanos consistiam em 48 compartimentos no meio do convés superior. Em 1986, várias dezenas de pesquisadores da arca questionaram extensivamente Davis, e em 1989 ele passou no teste do detector de mentiras. Com as informações prestadas por George Hagopian e por Ed Davis, Alfred Lee fez um desenho que mostrava a coerência absoluta entre os relatos que se distanciavam por 37 anos. Em 1856, 3 cientistas ingleses e guias da Armênia disseram ter visto a arca. Em 1876, o estudioso inglês Sir James Bryce também afirmou ter visto a arca. Podemos citar muitos, como os investigadores turcos em 1883, o piloto russo da Primeira Guerra Mundial em 1915, os soldados turcos de 1916, o geólogo George Green de 1953, o piloto Gregor Schwingheimer em 1957 e muitos outros. A destruição imposta por Deus devia-se à violência na terra, elementos repetidos já referidos nos versos 7 e 11. Mas esse juízo daria início a um novo começo. Essa destruição não foi sem propósito. Deus é amor, mas ele também deve julgar a maldade. As pessoas nos dias de Noé não se importavam com a justiça ou em fazer o que elas sabiam ser certo. Ao invés de ver a arca que Noé estava construindo como um meio de escapar, elas rejeitaram a ideia de uma tal catástrofe e foram deixadas de fora da arca. Noé foi salvo, não devido às suas próprias boas ações, mas somente devido à provisão de Deus. Ele demonstrou sua fé através da obediência. Todos nós temos a mesma oferta hoje. Deus enviou outra arca, seu único filho, para pagar a pena pelos nossos pecados. Romanos 6, 23. Isto é, para morrer, um sacrifício perfeito. Hebreus 10, versículo 11 ao 14. Cobrindo os pecados de todos os que creem. O que Deus disse em sua palavra, a Bíblia, acerca de Noé e a arca é verdade. E nós podemos ver evidências disso em tudo que foi dito nesse vídeo. E o que ele diz acerca de nossa necessidade por seu dom da salvação é verdade também. Quando nos arrependemos de nossos pecados e confiamos na morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo, em seu nome, nós seremos salvos da destruição que virá. Stephen Hawking disse uma vez que o céu é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Mas o matemático de Oxford, John Lennox, refutou esta afirmação dizendo que o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Venha para a luz. Creia em Jesus e você será salvo.